Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 12. Nós estamos em análise sintática 1, vendo os termos da oração. E nesta aula veremos o agente da passiva, o nosso último termo integrante da oração. A partir da aula que vem, a aula de número 13, começaremos a ver os termos acessórios. Aquele recado antes de começar a aula, para você que está assistindo as aulas e ainda não se inscreveu no canal, eu preciso da sua inscrição. É muito importante para ajudar o canal, para que a gente possa continuar aí ajudando outras pessoas. Vocês sabem disso, a essa altura do campeonato 2019, não tem mais como a gente negar. Os canais vivem de inscrição, né? Nesse sentido, a sua inscrição é importantíssima. Já está inscrito? Pode curtir e compartilhar nas redes sociais. Dá joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente. A mim só resta agradecer de coração. O agente da passiva é um termo tão fácil, acredito que seja o termo mais fácil entre os termos da oração, tá? Não é difícil. Eu vou me apegar, obviamente, a parte de estudos de verbo. Nós já vimos isso aqui lá em classificação das palavras, tá? Quando estávamos estudando os verbos. Nós vimos lá que os verbos podem se apresentar aí na voz ativa e na voz passiva. O que é voz ativa? Aquela em que o sujeito é agente, ele pratica a ação, que é o que está acontecendo nessa estrutura aqui. O verbo está ali, o verbo é abraçar, eu vou perguntar quem abraçou Maria. A resposta vai ser João, a gente percebe que o João está abraçando a Maria aqui. Que tipo de verbo é esse, professor? Tem que ver o que vem depois, né? Abraçou quem? Abraçou Maria, objeto direto, verbo, um verbo transitivo direto, tá, pessoal? Sujeito agente, sujeito aqui pratica ação, mas existe uma outra forma de dizer a mesmíssima coisa, porém com uma outra estrutura. O verbo agora na voz passiva, tá? O sujeito aqui vai ser paciente, não mais agente, como lá em cima. Maria foi abraçada por João. Aqui não tem como fazer a pergunta para o verbo. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal, verbo ser mais particípio. Quem foi abraçada por João? A resposta aqui vai ser Maria. Maria que é o sujeito, tá? Então dá para perceber agora que o sujeito aqui não está agindo como aqui em cima. Por isso que a gente diz que está na voz passiva, sujeito paciente. Mas quem está agindo aqui continua sendo João, porém agora ele tem um outro nome, o agente da passiva. O João continua abraçando, a Maria continua sendo abraçada. Porém Maria é o sujeito, mas um sujeito paciente, não agente como lá em cima, tá? E quem age aqui é o termo por João, que a gente chama de agente da passiva, tá? É próprio da voz passiva analítica, que se apresenta com o verbo ser mais particípio. Algo bem interessante de vocês observarem é que, em termos semânticos, o significado é o mesmo. As estruturas, os termos aqui é que trocam. Sujeito praticação, voz ativa. Aqui, né? No agente da passiva, quem pratica ação é o agente da passiva e não mais o sujeito. Aqui, o sujeito sofre a ação, tá? Então, o agente da passiva é o termo que vai praticar a ação. No caso, quando a voz está aí na voz passiva. Sujeito paciente nesse caso, tá, pessoal? Isso tudo não é desconhecido de vocês. A gente já viu, né, nas aulas de verbo. Vozes verbais, tem outras vozes, mas a nós nos interessa só essas duas aqui, tá? E principalmente esse termo, que é o termo agente, né? Não é o sujeito que está agindo aqui. É por isso que muitos professores condenam aquela explicação de que o sujeito é o termo que pratica a ação, porque nem sempre ele vai praticar a ação. Aqui quem pratica a ação, o agente da passiva. Essa é a função do agente da passiva, tá, pessoal? Não é difícil, né? É bem fácil. Quem tiver dificuldade, volta lá nas aulas de verbos e procura a aula sobre vozes verbais. Acredito que nem precise, tá? Algo bem importante de vocês observarem e procurarem entender é essa transformação, tá? Vocês vão perceber, né, já aqui já dava para perceber isso,
tá? Nas duas, o João está praticando a ação. Aqui o João praticação e lá o João praticação. Porém, os nomes agora são outros, né? Aqui ele é sujeito, tá praticando ação, tá. Aqui ele continua praticando ação, mas ele não é mais sujeito. Agora ele é o agente da passiva, tá? E aí vocês têm que observar bem isso, porque isso aqui cai em concurso. Essa transformação de voz ativa para voz passiva e vice-versa, de passiva para ativa. Mas é mais comum perguntarem como é que fica da voz ativa para a voz passiva. Então eu tenho duas estruturas aqui. A gente já viu que essa está na voz ativa e essa está na voz passiva, tá? O que é sujeito vai virar na voz passiva agente da passiva. O verbo transitivo direto vai se tornar uma locução verbal, verbo ser mais particípio. E o que era objeto aqui vai virar sujeito lá, porém um sujeito paciente. Percebo que a Maria está sendo abraçada aqui, ela continua sendo abraçada aqui. O João está abraçando aqui, continua abraçando aqui. Os termos é que trocam. Tá? Então isso é bem importante de vocês perceberem, tá? Ó, o pão foi feito por mim. O milharal foi destruído pela chuva. Essas frases estão na voz passiva? Estão. Como é que eu passo isso aqui para a voz ativa? Tem que estar na cabeça de vocês, tá? Como é que fica essa aqui? Eu fiz o pão, voz ativa. O pão foi feito por mim, voz passiva. Como é que fica essa aqui? Vocês são capazes de me dizer? Fácil, não é difícil, né? A chuva destruiu o milharal. Percebo que o tempo verbal é o mesmo. Foi feito, fiz. Foi destruído, destruiu. Colocou um tempo diferente, já está errado. Tem que manter o tempo verbal. Troca o tempo verbal pela locução verbal, tem que ficar no mesmo tempo verbal. Tá? Por isso que a gente estudou lá, fez aquele curso exaustivo de verbos, né? Então, eu acredito que não seja difícil também de fazer essa transformação de ativa para passiva, tá? Características do agente da passiva, o nosso termo, né, da oração. Ele é próprio da voz passiva analítica. O agente da passiva só vai aparecer aqui, né, na voz passiva analítica, não na sintética, com pronome se, como a gente viu lá no estudo das vozes verbais. Então, prestem atenção quando aí a voz estiver na voz passiva analítica. Tem tudo ali, né? Vai ter o agente da passiva, tá? É sempre quem pratica ação, não é o sujeito. O sujeito, nesse caso, sofre ação. Atentem para essa informação. Sempre ligado a um verbo no particípio, né? Claro, o verbo da locução verbal. Verbo ser mais particípio. E aqui eu acho que a característica mais importante para nós é sempre preposicionado. Por quê? Porque existem outros termos que também são preposicionados, né, pessoal? E aí isso pode causar um pouco de dificuldade, mas não vai causar, com certeza. Os pães foram comprados por mim, tá aqui, ó, preposicionado, o agente da passiva. O sol foi encoberto pelas nuvens. Quem encobriu o sol? As nuvens encobriram o sol, né? Então, agente da passiva também, ó, per mais as. E aqui tem um por que é preposição, tá? Não é difícil, é fácil. Essas aí são as características do agente da passiva. E aqui, pessoal, é bem importante de vocês perceberem, tá? Ó, as belezas cercavam a cidade, os selvagens povoavam a terra, tá? Eu consigo ver se isso aqui está na voz passiva ou na voz ativa. Fácil de perceber, não é difícil, né? A gente percebe que as duas vozes estão aqui na voz ativa. Tem agente da passiva aqui? Não, não tem. Se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou ter verbo ser mais particípio e terei com certeza um agente da passiva. Tá lá, ó. A cidade estava cercada de belezas. E aqui embaixo, a terra era povoada de selvagens. Prestem bastante atenção nesse de, tá? Porque pode aparecer agente da passiva com a preposição de. É mais comum aparecer com a preposição por, pelos, pelas, tá? Mas ele pode aparecer aí também formado com a preposição de, o agente da passiva. Percebam que eu consigo trocar esse de por. A cidade estava cercada por belezas. A terra era povoada por selvagens. Então, não é difícil de perceber esse detalhe, tá? E aqui eu acho que também uma das partes mais importantes, as diferenças entre os termos, né? Ah, qual dos três aqui eu tenho um agente da passiva? Ah, o professor acabou de falar, é nesse aqui, né? Mas eu tenho aqui um de sua compreensão, um de tudo e um de selvagens. As três estruturas começam com a preposição de.
inclusive essa anterior, também com D, né? E aí a gente pode ficar confuso. Ah, meu Deus, mas não tem confusão. A gente já viu esse aqui e já viu esse aqui. Vocês são capazes de ver, né, que termos são aqueles ali. Pois bem, não posso ir por esse critério, é sempre preposicionado, porque os três são preposicionados, então esse aqui está fora de cogitação. Mas tem esse outro aqui, é próprio da voz passiva analítica. Opa, eu tenho três termos começando com a preposição de, mas qual dos três está na voz passiva analítica? Verbo ser mais particípio? É essa aqui. Aqui não tem voz passiva analítica, não tem verbo ser mais particípio. Outro critério é sempre quem pratica ação. Quem é que está praticando ação aqui? É o de selvagens. O de tudo e o de sua compreensão não estão praticando ação. Ó, os selvagens que estão povoando a terra, né? Outro critério ligado ao verbo no particípio. É o único termo que está ligado ao verbo no particípio. Esse aqui não tá e esse aqui também não tá. Então não é difícil, pessoal. Claro que esse aqui é o agente da passiva, tá? Mas o que eu tenho lá em cima? É só ver, né, aqui a que termos, ao que esses termos estão ligados. Precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, claro que aquilo ali é o objeto indireto. E aqui, sentia-se livre. Sentia-se livre. Estão perguntando, né? Livre do quê, meu Deus? Tá, de tudo. Claro que livre aqui é um nome, é um adjetivo, e aqui só pode ser um complemento nominal. Né, pessoal? Eu preciso daquele complemento ali, tá? E aí tem mais um termo que pode começar com a preposição de, que é o adjunto adnominal, mas esse é um termo acessório, né, pessoal? Fica aí para a nossa próxima aula, aula de número 13, onde começaremos a ver todos os termos acessórios. Por hora eu vou pedir para que quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer de coração.